Torre Eiffel, a obra que Paris odiava. Uma presença inconfundível no céu de Paris. Imagine caminhar por Paris numa tarde nublada. As ruas charmosas, o aroma de croissants recém-assados e, ao fundo, recortando o céu como uma agulha de ferro elegante, está ela, a Torre Eiffel. Para quem vê de longe, parece que ela sempre esteve ali. Mas nem sempre foi assim. Aliás, durante muito tempo, os próprios parisienses odiaram essa torre. A viam como uma monstruosidade moderna em meio à arte clássica da cidade. Hoje é o símbolo da França, mas sua origem é feita de polêmicas, brigas, genialidade e coragem. O cenário de uma revolução. Voltamos ao final do século XIX. A França se preparava para a Exposição Universal de 1889, evento mundial que celebraria os 100 anos da Revolução Francesa. A ideia era construir algo grandioso, algo que mostrasse ao mundo que a França ainda era a capital da arte, da inovação e da cultura. Um concurso foi lançado, e dentre as propostas, uma se destacou, ou melhor, escandalizou. Um engenheiro chamado Gustave Eiffel propôs construir uma torre metálica de 300 metros de altura. Ela não teria colunas clássicas, nem adornos barrocos. Seria puro ferro, cru, exposto, sem vergonha de ser industrial. O escândalo metálico. Intelectuais, artistas e jornalistas caíram matando. O jornal Le Temps publicou um manifesto assinado por grandes nomes da arte francesa, chamando a torre de um mastro gigantesco e sem alma, um ferro de passar roupa em pé que desfigura a cidade. Chamaram Eiffel de louco, narcisista, traidor da estética parisiense. Mas Eiffel estava decidido. Para ele, aquilo era mais do que arquitetura. Era uma declaração do futuro. Ele disse: "Minha torre será a demonstração de que o engenheiro também pode ser artista. Construção à beira do impossível." A construção começou em 1887 sob críticas pesadas e até tentativas judiciais de parar a obra. Mesmo assim, as obras seguiram. Com 18.038 peças de ferro, unidas por mais de 2.500.000 rebites, a estrutura foi crescendo como um gigante de ossos metálicos. Mais de 300 trabalhadores se revezaram ao longo de 2 anos, enfrentando ventos, chuvas e alturas que assustavam até os mais experientes. Era como montar um quebra-cabeça gigante onde cada peça tinha que se encaixar com precisão cirúrgica. E mais, sem usar soldas. Tudo era feito com rebites. Um erro, e toda a estrutura poderia desabar. A inauguração e o silêncio dos críticos. Em 31 de março de 1889, Eiffel subiu os 1.710 degraus até o topo e hasteou a bandeira da França. No mês seguinte, a torre foi aberta ao público na Exposição Universal. E então aconteceu o impensável. Os visitantes se apaixonaram. Mais de 2 milhões de pessoas visitaram a torre nos primeiros meses. Os críticos, que antes gritavam, agora se calaram. A torre deixava de ser a monstruosidade de ferro e passava a ser o novo orgulho da cidade. Eiffel, o gênio estratégico. Mesmo com o sucesso, a torre estava condenada a desaparecer. O contrato dizia que ela só poderia ficar ali por 20 anos. Mas Eiffel era um visionário. Ele sabia que uma torre daquela altura poderia ser útil. Instalou equipamentos meteorológicos e de medição atmosférica. Fez experimentos com eletricidade, som e luz. Quando surgiram as ondas de rádio, Eiffel propôs: "Minha torre pode servir como antena de comunicações." Essa jogada genial salvou a torre da demolição. A guerra e a resistência. Durante a Primeira Guerra Mundial, a torre foi essencial para interceptar mensagens inimigas. Era uma ferramenta de guerra. Mas foi na Segunda Guerra Mundial que a Torre Eiffel se tornou símbolo de resistência. Quando Hitler invadiu Paris, ordenou que a bandeira nazista fosse hasteada no topo da torre. Mas o pano era tão grande que o vento arrancou. Os franceses ainda sabotaram os elevadores. Resultado? Hitler nunca chegou ao topo.
a torre sobreviveu à guerra e à tentativa nazista de apagá-la. A evolução de um ícone. Nos anos seguintes, a Torre Eiffel foi sendo adotada pelos parisienses. Ela virou cartão postal, inspiração para moda, filmes, músicas e obras de arte. Hoje, ela está em tudo, de chaveiros a perfumes. A cada 7 anos, ela é pintada à mão, com 60 toneladas de tinta, em um processo artesanal que dura meses. E sabia que ela muda de cor ao longo das décadas? Já foi vermelha, amarela e marrom. Hoje tem um tom único, marrom Eiffel. Curiosidades que poucos sabem. A torre pode crescer até 15 centímetros no verão, por causa da dilatação do ferro. Durante a ocupação nazista, os franceses a chamavam de Torre da Honra. Já teve restaurante, estação de rádio, laboratório de física e até pista de patinação. E o mais curioso, Eiffel construiu apartamentos secretos no topo da torre, onde recebia cientistas e convidados especiais. Ninguém sabia. A mensagem eterna da torre. Hoje, a Torre Eiffel recebe mais de 7 milhões de visitantes por ano. É o monumento pago mais visitado do planeta. Mais do que um ponto turístico, ela é uma lição. Uma metáfora viva. A torre nos lembra que o novo pode incomodar. O diferente será rejeitado antes de ser aceito. Mas se for construído com propósito, permanecerá por gerações. A dama de ferro que conquistou o mundo. De odiada a amada. De escândalo a símbolo nacional. A Torre Eiffel é a prova de que a inovação incomoda, mas também inspira. Ela se impõe no horizonte de Paris, não como um grito de revolta, mas como um sussurro elegante que diz: mesmo o ferro pode ser belo. Basta ousar.